Seja bem-vindo ao canal Mundo Misterioso. Eu sou o Tom e hoje você irá conhecer um caso de fenômeno poltergeist e possessão, onde uma família foi supostamente atormentada por espíritos que assombravam sua casa. Confira agora em Casos Misteriosos. Este caso teve início no ano de 1977, na cidade de Enfield, na Inglaterra. Peggy Hodgson era uma mãe solteira e vivia com suas duas filhas, Janet e Margaret, e seus dois filhos, Johnny e Billy. As duas meninas começaram a alegar que durante as noites ouviam barulhos de batidas nas paredes e teto, além de verem seus móveis se movendo sozinhos. E em uma certa noite, a própria mãe das meninas presenciou esses fenômenos e eventualmente chamou a polícia, que enviou 2 policiais para averiguar a casa. Quando já dentro de casa, os policiais testemunharam algumas batidas estranhas nas paredes e também viram uma cadeira flutuar e deslizar pelo chão. E ao verificarem a cadeira, eles não encontraram nenhuma corda ou algo do tipo que pudesse ter sido usado para forjar, o que testemunharam com seus próprios olhos. Algum tempo depois, a imprensa é chamada para cobrir os acontecimentos na casa, e logo em seguida, a Sociedade de Pesquisa Psíquica do Reino Unido, que é uma organização sem fins lucrativos que investiga casos paranormais, enviou os investigadores Maurice Grosse e Guy Lyon Playfair para investigar os fenômenos no local. Durante a investigação, os fenômenos paranormais começaram a se intensificar. Pareciam ter como foco a menina Janet, que na época tinha apenas 11 anos. Às vezes ela emitia alguns sons muito estranhos, como assovios e latidos, e depois as coisas aparentemente pioraram, pois ela começou a ser possuída por espíritos que se comunicavam através dela, e muitas dessas possessões foram gravadas em áudio e vídeo. Um dos espíritos mais ativos era um que se apresentava como Bill Wilkins. Durante uma possessão em que ele se comunicava com os investigadores através de Janet, ele afirmou que morreu naquela mesma casa, sentado em um sofá no primeiro andar. E curioso é que ao procurar por familiares desse antigo morador da casa, os investigadores descobriram que, de fato, uma pessoa com esse nome viveu no local e morreu exatamente como descrito pelo suposto espírito. E esse fato deu bastante credibilidade ao caso, pois seria muito difícil para a menina descobrir essa informação por conta própria caso ela estivesse fingindo. E os fenômenos na casa continuaram ocorrendo. Além das possessões, móveis se movendo, objetos metálicos sendo entortados e barulhos, também passou a ocorrer interferências elétricas repentinas que danificavam os equipamentos de gravação. Poças de água apareciam misteriosamente na casa e até mesmo fogo que aparecia em objetos e que desapareciam sem deixar qualquer traço de queimaduras. E com toda a repercussão que esse caso estava tendo na mídia, muitos outros investigadores foram até a casa tirar suas conclusões, incluindo o famoso casal Ed e Lorraine Warren, que segundo eles, definitivamente havia algo sobrenatural acontecendo na casa. Em um determinado momento, foi deixada uma máquina fotográfica no quarto das meninas, que foi programado para tirar uma fotografia a cada 15 segundos. E uma das fotos interessantes é essa, que supostamente estaria mostrando Janet flutuando sob controle de alguma presença demoníaca. Outra série de fotos são essas, que supostamente mostram um travesseiro que se moveu para fora da cama sozinho, enquanto as meninas dormiam. Enfim, esse é um caso que foi bastante documentado através de áudio, fotos e vídeos, mas de todos os investigadores que foram até a casa, muitos não acreditavam que se tratavam de fenômenos paranormais, e sim de uma pegadinha muito bem elaborada pelas meninas ou talvez pela família toda. Em relação à voz demoníaca de Janet, os céticos dizem que não há nada de extraordinário e que algumas pessoas podem forçar a voz da mesma forma que ela. Fora isso, Janet também foi vista em flagrante entortando talheres, e mais adiante, as meninas até mesmo admitiram que forjaram alguns eventos em frente a alguns repórteres, mas que a grande maioria dos eventos paranormais, de fato, eram genuínos. O principal investigador do caso, que foi Maurice Grosse, foi cético durante a maior parte da investigação, mas no final, a conclusão dele foi de que, embora as meninas tenham forjado algumas cenas para se divertirem, a maior parte dos fenômenos eram reais, e havia sim uma presença demoníaca no local,
que aliás aparentemente foi embora no ano de 1978, com a visita de um padre que foi até a casa, mas depois disso, os fenômenos menores, como barulhos na parede, ainda continuaram sendo reportados, mas com uma frequência muito menor. E então, esse foi o caso de Poltergeist em Enfield. Deixe nos comentários a sua opinião a respeito do caso, se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais através dos links na descrição. E se gostou do vídeo, avalie e compartilhe com seus amigos, pois assim você estará mostrando o seu apoio ao canal. Fique bem e até um próximo mistério.